Olá pessoal, meu nome é Letícia, eu sou mestre em Reiki, estamos no canal Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, do Núcleo Espiritual Jardim de Oxua, de Florianópolis, Santa Catarina. Hoje, o nosso segundo e último vídeo desta semana, também o nosso último vídeo deste ano, trata do último tema dos 7 pecados capitais, que é a preguiça. A preguiça é a falta de vontade de fazer alguma coisa. Independente se no campo material, mental, significa não querer fazer algo e não se movimentar para fazer esse algo que se queira ou que se precise fazer, melhor dizendo, deixando de fazer, deixando a situação por fazer. A preguiça, ela surge da falta de vontade. O não querer fazer algo que se precise fazer. Pode ser no trabalho, trabalho fora de casa, trabalho dentro de casa. Pode ser com relação ao outro, valorizar, melhorar um relacionamento. Pode ser nos estudos, não fazer algum trabalho que precise ser entregue, não estudar para alguma prova ou avaliação que precise ser realizada. Pode ser não se deslocar para algum lugar que se precise, procurar um emprego, por exemplo, fazer uma prática de estudos ou ir para o trabalho, ou encontrar alguma pessoa, ou levar alguém, ou receber alguém. Significa, enfim, procrastinar, deixar de realizar algo que se precisaria realizar e que, portanto, não vai ser realizado, vai deixar de acontecer. E como sendo algo importante, vai, no final das contas, lesar alguém, que pode ser você mesmo ou o outro, independente se é você ou o outro, o agente da preguiça, o procrastinador, e uma tarefa não será cumprida. Obviamente que nós não podemos fazer uma confusão entre o que é preguiça e o que é cansaço. Quando a gente trabalha bastante, estuda bastante, quando a gente se movimenta o dia todo, faz muitas coisas, e ao contrário do que muitos pensam e dizem, ficar em casa, trabalhar em casa, cuidar da casa, da roupa, da louça, das contas, das crianças, enfim, do que se tenha, é um tipo de trabalho e dá trabalho realizar, toma tempo, gera esforço, energia, gasto de energia. Enfim, a gente acaba deixando de fazer algo que seria importante fazer e ou vai fazer falta lá na frente, sobrecarregando, porque aí teremos 2, 3, 4, 5, 6 tarefas que não fizemos para fazer, portanto, ficaremos assoberbados. Ou pode lesar alguém porque, inclusive é você mesmo, teria que fazer, não foi feito, acabou faltando e de alguma forma gerando, né, um problema para alguém em algum momento. E como eu dizia antes, não podemos confundir preguiça com cansaço. Quando a gente trabalha o dia inteiro, quando a gente estuda algum período, quando a gente se esforça para cumprir as nossas metas, para desenvolver as nossas tarefas, para honrar os nossos compromissos, os nossos horários, as expectativas que os outros têm e que nós temos, nós demandamos esforço, nós demandamos empenho, nós demandamos tempo e energia, e tudo isso nos gera cansaço, fadiga. Muitas vezes, vários problemas para solucionar, vários desafios para enfrentar, vários obstáculos para superar, e isso demanda uma energia ainda maior, extra,
para que a gente consiga cumprir em tempo tudo que nós precisamos fazer. E aí não estou falando também das pessoas que se expõem a um excesso de tarefas além do que pode, gerando estresse, cansaço excessivo, estafa, doença, morte muitas vezes, por não conseguir dar conta. E isso gerar talvez aí doenças e doenças até graves, emocionais e físicas, por conta de não dar conta das tarefas. Então não é nem o exagero no que se tem a fazer, mas não é também o deixar de lado o que se tem para fazer. Significa, ao longo do tempo, ir cumprindo as nossas tarefas conforme elas vão aparecendo, sem deixar para depois, de uma forma o mais prazerosa possível, para que esse peso que possa ter não nos traga também uma dificuldade na realização e em lograr êxito nelas, para que a gente possa, então, cumprir o que nós precisamos cumprir, não nos sobrecarregarmos, não deixarmos ninguém na falta, nem tampouco sermos deixados na falta, fazermos o melhor possível, da melhor forma e mais rápida possível e da forma adequada, da forma correta que deve ser feita. Portanto, a preguiça, ela é a mãe da procrastinação. Ela é a vontade que não existe de fazer algo e, portanto, não se faz o algo que se precisa e automaticamente com isso se procrastina, se deixa de realizar e é uma tarefa a mais que se acumula ou uma tarefa a menos que foi cumprida e que vai, de alguma forma, gerar para alguém um dano que seja para a gente ou para o outro. Muitas vezes sentimos preguiça porque não estamos comprometidos com aquele indivíduo, com aquela situação, com aquela tarefa em específico. E aí é preciso reavaliar, repensar o significado, a importância dela, realizá-la. E se for possível, não se comprometer mais com ela depois, não se compromete. Por exemplo, eu me comprometi de produzir um texto para alguém. E ao longo do caminho me dá preguiça e eu não realizo o texto e a pessoa contava com isso. Eu prejudiquei essa pessoa. Eu prejudiquei a mim mesmo porque eu me comprometi e não realizei. A minha credibilidade ficou abalada. O texto não foi produzido. Ele seria usado para alguma coisa que não foi usada, que outro teve que fazer, talvez sobrecarregando o outro. E no final, ainda a relação se estremece porque a pessoa que precisava, que contava com o texto, de alguma forma se torna descrente em relação à minha capacidade de realização. Não estou aqui falando, muitas vezes, dos impedimentos que a gente tem. Às vezes o dia é muito corrido e aparecem tarefas que não estavam previstas. Então, primeiro, a gente deve criar uma rotina e nessa rotina a gente estabelecer o que precisa ser feito, o que pode ser feito, quando vai ser feito, início, meio e fim. Talvez coisas são mais rápidas que são realizadas todas no mesmo dia, mas tem outras coisas que às vezes precisa realizar em parcelas e a gente precisa prever isso, se programar, se organizar para que isso aconteça, mas a gente sabe que existem imprevistos. Coisas que acontecem que nos impedem de realizar nossas tarefas ou tarefas extras que aparecem e que a gente precisa realizar. E aí a gente precisa dar limites também para quem está dando essas novas tarefas das possibilidades de realização. Abrir a boca e falar, não é ficar resmungando, reclamando para quem não pode resolver. Mas é deixar claro com argumentos a impossibilidade de resolver naquele momento ou, né, com a presteza ou com a agilidade
solicitada, o que talvez demande mais tempo e não possa ser resolvido. E não é se sobrecarregar. Nós precisamos descansar. Descansar o físico, descansar a mente, né? E muitas vezes a gente vai acumulando tarefas. E quando a gente fala de mulheres, por exemplo, né? É a tarefa de trabalhar fora de casa. E é chegar em casa e fazer as coisas. E não, mulher não precisa fazer sozinha. Principalmente se tem um parceiro ou uma parceira que pode ajudar. E ainda se sobrecarregar com o cuidado dos filhos, da roupa, enfim, N situações. E ainda ouvir que não faz nada, né? Ou que fez errado, ou que fez de forma insuficiente. Aí a gente precisa ter também um pouquinho de discernimento, de reconhecer o esforço do outro, né? No sentido de respeitar também o que o outro foi capaz de realizar no tempo que lhe era possível, né? É preciso entender também que precisamos de descanso físico e emocional. Tarefas intelectuais também cansam. Tarefas emocionais solidárias também cansam. E demandam tempo e energia. E também precisa haver um descanso. Nós precisamos dormir. Nós precisamos nos alimentar, nós precisamos nos exercitar e nós devemos colocar na nossa rotina diária um tempo mínimo para isso acontecer e com qualidade. E precisamos realizar tarefas de cuidar de nós, né? A higiene pessoal, a troca de roupa, a higiene da casa, porque também demanda o nosso convívio, o transporte, ida e vinda para algum lugar. E também a mente, a meditação, a oração, a reflexão, né? O respirar tranquilamente, o ponderar situações, desafios, problemas, buscando a resolução, sem contar ainda, né, outras situações de ir às compras, de pagar contas, de enfrentar uma fila de banco, de ir a um hospital, num atendimento odontológico, enfim, outras situações que demandam de nós um tempo, uma atenção, um esforço, né, uma dedicação e uma energia na nossa rotina diária, além do nosso trabalho, do nosso estudo, enfim, né, das relações que nós mantemos, de tudo o que precisa de nós e que nós precisamos do outro. Então, é entender também que nós não podemos querer as coisas imediatamente e que as pessoas deixem de viver a sua vida para atender-nos imediatamente. As coisas têm um fluxo para acontecer. A gente percebe principalmente em questões da internet, quanto mais rápida a internet, parece que mais rapidez as pessoas querem, que nunca o esforço é suficiente. E aí eu me recordo uma certa vez que eu fui numa repartição e a pessoa pediu desculpas para mim porque a internet não estava funcionando, nós não ficamos nem 5 minutos esperando. E aí eu disse que não tinha problemas, porque afinal de contas, em outras épocas, se esperava muito mais. 5 minutos não é nada, mas as pessoas muitas vezes estão tão envolvidas e são tão exigentes que acabam se estressando por situações que não mereceriam esta atenção toda, né? Então, há necessidade de nós ponderarmos o que efetivamente é importante, o que efetivamente depende de mim, o que efetivamente não pode ser deixado para depois, e do que pode ser deixado para depois, o que eu posso fazer para não procrastinar e depois não me arrepender por acumular algo ou deixar de fazer algo que seria importante para mim ou para o outro, ou para o fluxo da energia não estagnar, não trancar. O que acaba trancando a minha vida, a minha prosperidade, a minha harmonia, o meu equilíbrio, gerando estresse, enfim, né? Brigas, comprometimentos, entre outras situações mais graves. E aí é importante falar também na preguiça que muitas vezes nós temos de ir até o outro e dizer o quanto amamos, o quanto respeitamos, o quanto é importante para nós, o quanto sentimos saudade,
o quanto gostamos. Deixamos muitas vezes de ajudar, de falar, de ouvir, de calar, de olhar, de sorrir, de fazer aquilo que gostaríamos de fazer vivendo uma vida maquinal, mecânica, e depois nos arrependemos porque talvez não tenhamos a oportunidade nunca mais, né? Num desencarne, por exemplo, numa viagem sem volta, num fim de um relacionamento, de termos estabelecido metas e cumprido essas metas no tempo, sem vergonha, sem ressentimento, amando, respeitando, perdoando, esclarecendo, desfazendo situações embaraçosas, e perdemos muitas vezes a oportunidade de fazer por não reconhecermos os nossos erros, a necessidade que temos e a necessidade do outro, o erro do outro, e compreendermos que faz parte do nosso processo de aprendizagem, de evolução, errar e acertar. E nesse processo, a preguiça, ela é um erro, porque ela gera transtornos para nós e para os outros. Gera comprometimentos para a nossa rotina e para a rotina dos outros. Gera procrastinação. Deixar tarefas por fazer, acumular tarefas, que ou vai ser executada por outro, ou vai ser executada por nós, num tempo menor, com mais esforço, com mais estresse, porque não honramos, não cumprimos no tempo hábil que tínhamos para fazer. Obviamente, não estamos falando aqui de todos os empecilhos que nos impedem de desenvolver a atividade naquele momento. Então, é muito importante a organização, que a gente organize a nossa rotina, que a gente estabeleça metas, mas a gente não precisa ser rígido nas metas, mas também não precisa ser totalmente flexível nas metas, porque senão nós não chegamos a lugar nenhum. Ou chegamos ao lugar que queremos, porém, com tanto esforço, tanta luta, que acaba sendo desgastante e não aproveitamos o curso, o trânsito de fazer a atividade. Ela deve nos dar prazer, ela deve nos envolver, principalmente quando ela é obrigatória, que gera para nós um peso. Ali nós temos que buscar motivos para desenvolvermos a atividade da melhor forma possível, de modo a lograr êxito, ser bem-sucedido, porém, compreendendo que se fez o que se tinha que fazer, da melhor forma possível, no tempo hábil previsto, podendo inclusive fazer revisões, melhorias e colhendo os louros, os resultados do trabalho, da atividade realizada. Então, a preguiça, muitas vezes, ela nos impede de ser feliz, de alcançar os nossos objetivos, de ser melhor vistos e ouvidos pelos outros. Não que a gente precise disso. Muitas vezes as pessoas não querem nos ouvir e nos ver. Mas aí é uma escolha delas e a consequência será delas também. Mas nós, muitas vezes, precisamos nos ouvir e nos ver e deixar de procrastinar determinadas coisas que depois nos farão falta, que depois nos custará caro para a nossa saúde, para a nossa harmonia, para o nosso equilíbrio e talvez também para as nossas relações estabelecidas, porque nem sempre temos o tempo que achamos que temos para repararmos determinadas condutas, decisões que tomamos e, por vezes, até prejuízos que acabamos gerando. Obviamente, e aí eu reforço, nós devemos considerar que nem tudo é preguiça, às vezes é cansaço, às vezes é desânimo, às vezes é insegurança, às vezes é medo.
Às vezes, é falta de reconhecimento que não gerou reciprocidade e que faz não ter vontade de lograr determinada atividade. Porém, a gente deve sempre refletir, repensar. E aquilo que a gente realmente não sente vontade de realizar e é possível abrir mão, que se abra mão então, para que outro venha e faça com melhor qualidade. Agora, aquilo que não é possível abrir mão, principalmente que moralmente, intelectualmente, profissionalmente ou materialmente nos geraria prejuízos, a gente deve ponderar a sua importância e fazer o melhor possível para que a gente possa lograr os êxitos, não prejudicar, não ser prejudicado, não procrastinar, não acumular tarefas, responsabilidades, compromissos, que depois não vamos cumprir ou vamos cumprir de qualquer forma, nos comprometendo com os outros, conosco mesmo e com o entorno. Eu agradeço imensamente quem assistiu os vídeos, agradeço imensamente quem deixar o seu like, quem compartilhar os vídeos, agradeço quem deixar os seus comentários, tudo isso contribui para que o canal evolua, cresça, se melhore. Quem quiser deixar as iniciais do seu nome ou seu nome completo para receber ao Reiki à distância por 3 noites seguidas, receberá, e os inscritos e espectadores recebem toda noite nos instrumentos como a caixinha, o livro, que todo reikiano tem, e ao se auto-aplicar, aplica também nessas ferramentas, enviando o Reiki à distância, que funciona tanto quanto o Reiki presencial. Mas é preciso que a gente se disponibilize, autorize e aceite receber, fazendo as curas e as mudanças que são nossas, intransferíveis. A gente recebe a energia que vem do reikiano, né? E que o reikiano traz, é um canal do universo, porém é a gente que faz uso dessa energia e deve fazer da melhor forma possível dentro da oportunidade recebida, né? De avançar, se melhorar e se harmonizar. Eu desejo um ano novo maravilhoso, de muita luz, de muita paz, de muito amor, de muita saúde, de muita harmonia, muito equilíbrio, de muita reciprocidade, empatia, perdão, de um amor incondicional por nós, pelo outro, pelo mundo, pelo meio ambiente, de muitas trocas positivas, onde a gente aprenda a ouvir, a falar e a calar, onde a gente aprenda a se relacionar, principalmente onde a gente aprenda com as experiências que teve a ser melhor a cada dia, a evoluir e nesse processo avançar e fazer o outro avançar e fazer o planeta avançar, de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, que é a nossa luta e a nossa busca cotidiana. Eu desejo também muita prosperidade, que aquele que não tem trabalho consiga, que aquele que não tem estudo tenha a oportunidade, que aquele que não tem um relacionamento afetivo encontre uma pessoa que seja recíproca e com quem troque afinidades positivas. Desejo muita união, parceria e amor nas relações familiares, entre cônjuges, entre pais e filhos, mães e filhos, entre irmãos, cunhados, agregados variados. Desejo relações de trabalho e de estudo mais saudáveis, mais harmônicas, de crescimento e evolução intelectual, material, emocional para todos. Desejo que a guerra acabe. Desejo que preservemos o planeta, que é tão rico em recursos e que nos oferece tudo o que nós precisamos. Desejo que a gente mude a nossa forma de pensar e sentir, criando uma psicosfera mais positiva, de harmonia e de equilíbrio, para que todos vibrem uma energia mais pura, mais harmônica e, portanto, mais evoluída. E desejo, é claro,
que o ano que vem vocês sejam a minha companhia neste canal, que já tem um ano, em outros temas que vamos desenvolver, permitindo-nos refletir, não criar verdades, nem crenças limitantes, mas refletirmos, repensarmos, discutirmos, reavaliarmos quem somos, como pensamos, a forma como agimos, buscando a nossa melhoria, a melhoria do outro, que é uma escolha do outro, a melhoria do planeta, das relações que nós mantemos, enfim, buscando a nossa evolução. Gratidão infinita de todo o meu amor, de todo o meu respeito por você, que é um ser humano, um ser pensante, um ser realizante e um ser que ama. Ame. Essa é a nossa maior qualidade. Amar, amar e amar. Gratidão infinita. Um abraço. Até o ano que vem. Feliz 2023.